Olá, amigos! Hoje, dando continuidade ao quinto vídeo da série dos 10 mandamentos, o quinto mandamento, Kaved et avicha veimecha, honrar pai e mãe, lemaam, para sempre, e assim você terá os seus dias estendidos, prolongados na face da terra. Este mandamento é um mandamento que nos traz uma importante reflexão. O maior presente que nós ganhamos de Deus é o nosso espírito. E o maior presente que nós ganhamos no mundo material é a nossa vida orgânica gerada por nossos pais. E isso é o suficiente para que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe pela eternidade, por todos os dias. É suficiente a nossa vida física. Pouco importa, ou menos importa, o que ocorreu no segundo após o seu nascimento. Continua sendo o maior de todos os presentes do mundo, a nossa vida orgânica. Assim, devemos todos nós honrar pai e mãe. É interessante que quando, na narrativa simbólica das 10 pragas do Egito, Moisés, ele não lança as 3 primeiras pragas sobre o Egito. É claro que aqui envolve todo um simbolismo que nós temos a palestra já no canal sobre as 10 pragas do Egito, mas por que ele não lança as pragas do Egito? É interessante nós olharmos que, forçosamente, por decreto do faraó, todos os judeus deveriam jogar os seus filhos recém-nascidos, meninos, nas águas do rio Nilo. Assim, Moisés fora jogado um pouquinho maior, ele permaneceu escondido por algum tempo, mas com 3 meses ele foi colocado em uma cesta de junco e betume por sua mãe para descer nas águas do rio Nilo. E então ele seria adotado pela filha do faraó, Bátia, filha de Deus. Ele seria adotado por ela e cresceria na terra do Egito, cresceria dentro do palácio do faraó. Em função disso, apesar de forçosamente, por um decreto do faraó, ter sido colocado, apartado de sua família, forçosamente sido recebido pelas águas do rio Nilo e depois pelas terras do Egito, ele não lançaria as 3 primeiras pragas, porque as 3 primeiras pragas são Dam, Tzfardea, Kinim, sangue, sapos e piolhos. A água se tornou sangue e ele demonstra honra simbolicamente ao rio Nilo e não transforma ele em água, em sangue, a água em sangue, mas sim Aron, seu irmão. Tzfardea, rãs, porque elas saíram também da água do rio Nilo. Knim, porque está escrito que o pó da terra se transformou em piolho. Tudo um grande simbolismo, uma linguagem espiritual, metafórica, filosófica, mas que traz esse contexto. Outro ponto interessante é que quando Moisés, já mais velho, vai até o faraó e pede a liberdade do povo de Israel, ele diz: estes são os filhos primogênitos de Deus, liberte-os para o deserto. Mas somos todos irmãos. Aqui existe um simbolismo de que o povo judeu estava predestinado a receber a primeira revelação no Monte Sinai, dali alguns meses, algum tempo. Mas ele diz: o povo de Israel é seu filho primogênito. Somos todos irmãos. Será que existe pai maior do que Deus? Honrar pai e mãe para sempre significa que não existe forma maior de honrar ao nosso Pai Celestial, a não ser pelo cumprimento das suas leis divinas. Nós devemos
transformar as nossas obras em obras eternas de transformação íntima, obras eternas de amor. Assim nós compreendemos, em um sentido já um pouco mais profundo, que o mandamento está falando sobre honrar e respeitar as leis divinas. E é interessante que nós encontramos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: eu não vim trazer paz, mas espada. Vim separar homem e filho, mãe e filha, nora e sogra. Não vim trazer paz. A terra, pela eternidade, sim, veio trazer paz através do Evangelho, que proporciona a transformação íntima. E assim, regenerando-se a humanidade, vem trazer paz à humanidade. Mas que terra é essa que Jesus não vem trazer paz? É a terra do nosso espírito. Porque muitas vezes nós nos acomodamos em ilhas de fantasia e falsa sensação de paz espiritualmente, e o Evangelho, através do autoconhecimento, nos proporciona a possibilidade de enxergarmos a necessidade de transformação e de não haver paz interna, porque nós devemos nos colocar em uma luta, em uma guerra interna para vencermos as nossas imperfeições morais, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e tantos outros pontos que necessitamos assim modificarmos-nos. Mas logo após, vim separar homem, filho, mãe, filha, nora e sogra. Será que a proposta do Evangelho de Jesus seria então destruir a família? Não. Nós encontramos desde o judaísmo uma proposta familiar, uma proposta para a religião dentro da família, sendo circunscrita e nascendo dentro da família e se expandindo à humanidade. E lembramos-nos que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, Moisés e os profetas, porque eles foram missionários de Deus, inspirados pelo próprio Cristo, segundo o livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel. Mas ele está dizendo, pelo que nos diz Emmanuel, nos esclarece e elucida Emmanuel, que muitas vezes nós colocamos os nossos pais como situação onde orbitamos de maneira narcisiva ao redor deles. Existem pais que escolhem e optam para os filhos nem sempre as melhores situações, e filhos que não se distanciam dos pais para cumprir com conformidade, cumprir de uma forma mais expressa, de uma forma mais forte, de uma forma mais verdadeira as leis de Deus. E então, Emmanuel, ele vem nos dizer que essa reflexão de Jesus é para nos prevenirmos desse narcisismo, pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter os nossos pais em satélites de ponto de vista. Não estamos aqui falando sobre nos tornarmos radicais, fanáticos religiosos, mas é que algumas vezes na vida, quando amorosamente nos portamos e assim almejamos nos aproximar de Deus de uma maneira mais concreta, nós podemos trazer pequenas mágoas e nós necessitamos romper os paradigmas do velho homem para nos transformarmos no novo homem. Se nos lembrarmos, Paulo de Tarso, quando adere e compreende o Evangelho, ele retorna à casa do seu pai e o seu pai, em lágrimas, pega uma bolsa de moedas achando que seu filho queria dinheiro e dá a Saulo. Saulo, olhando aquela bolsa e compreendendo que seu pai não entendia o seu ponto de vista, se colocou em lágrimas. Se nos lembrarmos, Francisco de Assis, em praça pública, se despiu, dizendo que não queria os bens materiais de seu pai. E ele então fica nu e decide prosseguir com o Evangelho. Se imaginarmos que mesmo na altura
dessa grande missionária, Maria, que foi mãe de Jesus, seu coração, com certeza, chorou lágrimas dolorosas quando viu seu filho na crucificação, naquele momento ímpar da história da humanidade. Então nós encontramos aqui a proposição de que muitas vezes nós podemos trazer com toda a honra, com todo o respeito aos nossos pais, mas nos transformando em homens de bem e honrando pela eternidade e tirando-nos da posição de estarmos orbitando narcisivamente em torno, às vezes, de ideais que não são os verdadeiros pelos quais devemos nos dedicar. Devemos honrar os nossos pais, pai e mãe, para termos os nossos dias prolongados sobre a terra. Como entendemos isso? Eu adoro uma história do grande Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, que nasceu na cidade de Ituiutaba, interior de Minas Gerais, e ele desenvolveu muito jovem ainda a artrite reumatoide, perdendo todos os movimentos. Ele andava numa cama ortopédica e não conseguia nem mesmo mover o seu pescoço. E ele andava de carro por Minas Gerais, ele era carregado para então fazer palestras espíritas, para divulgar não apenas pelas palavras, mas pelo seu exemplo de grande gigante espiritual que foi naquela cama ortopédica. Conta que certa feita ele fora visitar Chico Xavier, que era muito seu amigo. Ele chegando até Chico, Chico lhe pergunta: "Como está, Jerônimo?" E ele responde: "Tudo bem, Chico." "Como está, Jerônimo?" "Tudo bem, Chico." "Como está, Jerônimo?" "Ah, Chico, não está nada bem. Não está nada bem, porque olha, eu estou viajando até com um médico, porque a qualquer momento eu posso desencarnar e assim ele me dá um atestado de óbito para que eu possa ser enterrado em Ituiutaba junto de minha família. As coisas não estão bem, minha vida está por um fio." "Que bom, meu filho, porque o que segura a vida são fios, e existem fios de algodão e fios de aço, e o que engrossa os fios da vida é o trabalho a Deus." Eles tiveram uma conversa muito agradável, uma conversa feliz. E quando então Jerônimo Mendonça estava indo embora, ele diz para Chico: "Muita paz, Chico." E Chico diz a ele: "Corta o Z, meu filho, muita paz, muito trabalho." Porque quando honramos a Deus, ao nosso Pai Celestial, e trabalhamos em sua obra, nós temos os nossos dias prolongados na Terra. Como sabemos que, por exemplo, Chico, Divaldo, receberam tantas moratórias porque estavam realizando um trabalho espiritual, e está ainda Divaldo Pereira Franco realizando nesses dias um trabalho espiritual tão grandioso que isso permite que os dias na Terra sejam estendidos em função de honrarmos ao Pai Celestial. Esse foi o 5º mandamento. Até o próximo vídeo.